E João lá em Apocalipse vê a revelação. Ele diz, eu já estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Do pior inimigo do homem, Jesus está com a chave na mão. Só que tem hora que a gente esquece disso. Sabe por que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Porque nós fomos criados com a vocação e a qualidade, um potencial latente que Deus colocou e plantou com raízes bem profundas no nosso coração, no nosso ser. Vocação de conquistador, vocação de vencedor. Pastor, a primeira vocação que Deus colocou no nosso coração não é de adorador, não. A primeira vocação que Ele colocou no nosso coração não é de adorador, isso faz parte. Toda criatura tem que louvar o nome do Senhor, porque Ele é criador do céu e da terra e de tudo quanto há em cima deste sol, debaixo desse sol, em cima dessa terra. Mas Ele nos criou, a semelhança dEle, a imagem dEle, imagem corpórea, semelhança nos atributos. Ô pastor, o Espírito não tem forma não, quem foi que disse isso para você? Quer dizer que Deus mente? Não, Ele está dizendo que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. O Espírito pode transfigurar no que Ele quiser. Mas Deus nos fez a imagem dEle. É como se Deus estivesse olhando para a terra e digo, olha lá, olha a minha imagem caminhando lá. Olha lá, meu servo pastor gentil, minha imagem caminhando lá. Minha serva fulano de tal, minha imagem caminhando lá na terra. Semelhança nos atributos. Será que é? Olha só. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que, para não ficar assim um negócio meio anuviado, olha o que Jesus disse, que o Senhor disse. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Aí ele diz, e disse Deus, abençoou, e disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Sujeitai-a e dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus nos criou com a capacidade de conquista e de domínio. É claro que com o pecado no Éden nós perdemos isto. Mas se você observar a Bíblia Sagrada, quando Noé sai da arca, a mesma palavra que Deus disse a Adão, Ele disse para Noé. No Salmo 110 diz a Bíblia, assim disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O cetro da fortaleza vem de Sião dizendo, domina no meio dos seus inimigos. Nós não estamos mais no Éden, nós estamos vivendo num ambiente hostil, mas a capacidade de domínio e de conquista nos foi restaurada na pessoa de Jesus Cristo. Quantos concordam com isso? Pode adorar e aplaudi-lo mais uma vez. Glória a Jesus. Pastor, será que isso é verdade? É lógico que é, irmão. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 17, um versículo conhecido de todos. Assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e todas as coisas se fez novo. Novo como? Novo como na criação. Em Cristo Jesus nós fomos restaurados plenamente. Só que você tem que tomar posse disso de todo o seu coração, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, para se conquistar, para que esta capacidade latente de conquista e de domínio se faça presente na nossa vida, é necessário estar afinado com Jesus. Eu glorifiquei a Deus quando eu entrei na igreja, eu ouvi falando de aliança. Eu digo, olha, a mensagem que Deus me deu à tarde, quando eu saí dali, eu me confinei ali no hotel, fui orar a Deus e fui preparar a mensagem. E o primeiro sinal de que a mensagem estava no lugar certo, no tema certo, e quando eu cheguei aqui, eu já ouvi cantando louvor falando de aliança. Gostei demais. Deus está no negócio. Só pode ter a capacidade plena de domínio e de conquista quem tem aliança com o Senhor Jesus.
Pastor, e se alguém não concordar com isso? Problema de quem não concorda. A palavra de Deus não vai mudar, não. Eu costumo dizer, amados, que a palavra de Deus não muda a sua palavra para quebrar galho de ninguém. Eu estava em Governador Valadares esses dias e me convidaram para ir a uma casa, uma advogada de renome na cidade. Chegando lá, comecei a conversar com ela, falei do amor de Cristo, falei da responsabilidade que temos que ter com Cristo, para que Ele também nos abençoe. E alguém falou das imagens, uma amiga dela falou das imagens de escultura. Você precisa jogar aquelas imagens de escultura fora. Falou, fulana, não é que eu me curvo diante daquilo, não. É que aquele eu ganho de presente dos amigos, das amigas, é com uma peça decorativa. Só que até aí eu não sabia que ela era advogada. Me disseram depois. Eu disse assim, veja bem, eu não faço nada que desagrade a meu Deus para agradar qualquer amigo, por mais amigo que seja. O único amigo que é insubstituível e indispensável chama-se Jesus. É Ele que me dá a minha vitória, não são os meus amigos pessoais. Não são os meus amigos humanos. Eles podem me ajudar e me auxiliar em alguma coisa, mas a minha vitória plena vem do Senhor Jesus. Então pode chegar algum amigo na minha casa, me entregar um presente que não me convém, eu digo na lata, com diplomacia e educação, eu simplesmente digo, pode levar de volta que eu não quero. Pastor, você tem coragem de fazer isso? Diga, é só tentar me testar. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Importa agradar a Deus e não aos homens. E aí, para nós termos essa capacidade de conquista e domínio, ter ousadia e ter autoridade, nós precisamos estar afinados com Ele. E só tem um jeito de estar afinado com Ele, tendo uma aliança com Ele. Aí eu comecei a dizer, olhei para ela e disse, você pode mudar a Constituição Federal? Ela disse, não. Você pode até reclamar de alguns parágrafos, de alguns capítulos da Constituição Federal. Você pode reclamar, esbravejar, esculhambar, você pode falar o que você quiser, mas você não pode mudar. Mas o Congresso Nacional pode. Eu não estou falando do Congresso Nacional, estou falando você, pessoa. Você pode mudar? Não. Aí alguém disse assim, pastor, ela é advogada. Eu digo, bom, aí é que nós vamos conversar direito. Você pode mudar alguma vírgula na lei? Você pode defender uma causa fora dos princípios da Constituição Federal ou dos códigos que norteiam a matéria que tu estás defendendo? Não. Então pronto, é a mesma coisa a palavra de Deus. A ciência tem regras que a norteia. A medicina tem regras que a norteia. A matemática tem regras que a norteia. A química tem regras que a norteia. A biologia tem regras que a norteia. A palavra de Deus é a regra que nos norteia até e nos leva à presença do Deus que fez o céu e a terra e nos faz filhos através das práticas desta palavra. E ela saiu dali agoniada. No outro dia eu recebo ligação. Pastor, aquela palavra que você disse para a mulher foi tão agonizante que ela mandou tirar tudo de dentro de casa. Esse é o poder do evangelho. Agora se eu estivesse dizendo quem sabe, o dia que sabe, Jesus vai fazendo uma vistinha grossa nessa aliança meia boca que você fez. Irmão, não existe aliança meia boca. Se você não cumprir as regras, pelo menos é o que a lei diz, da Constituição Federal, eu serei disciplinado e punido. Você pensa que Deus é diferente? Ele, por nos amar, Ele nos disciplina, Ele nos mostra a regra. Pastor, onde é que fica meu livre-arbítrio? Todo livre-arbítrio respeita a lei. Respeita a democracia, respeita o limite. Sim ou não? A liberdade de filho de Deus respeita o limite. Um filho não pode fazer o que quer, tem que fazer o que o pai determina. Esse é o nosso Deus. Pastor, mas aí ele está me obrigando. Não, ele não está te obrigando, não. Você vai se quiser. Mas aceitou? Tem que se submeter às regras. Se você sair nas ruas de Goiânia e perguntar assim, quem crê no Senhor Jesus como Salvador? A maioria diz, eu creio. Quem crê nele como Senhor? Eu creio. Quem obedece? Todo mundo encolhe a mão. Quando você vai dizer para a pessoa que a pessoa tem que se submeter à Bíblia, um dia desses me chamaram para uma entrevista numa rádio,
E me perguntaram, por que, pastor, que o mundo está tão violento? Eu digo, porque falta Deus no coração do homem. Pastor, e como é que as pessoas terão Deus no coração? Eu digo, através da prática da palavra que estava vaticinado na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu digo, o senhor não acha que a Bíblia é um livro muito retrógrado? Eu digo, é retrógrado para incrédulo como tu. Isso no ar. E ele ficou indignado. Eu não concordo com o senhor. Eu digo, e daí? A palavra de Deus não vai mudar não, meu filho. Se você concordar ou não concordar, Deus vai continuar sendo Deus. E Ele não precisa de incrédulos. Ele precisa de quem crê nele, de todo o coração, para que Ele torne filho em Jesus Cristo.